Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Tema do vídeo de hoje, os principais erros nas fórmulas que são encontrados no Excel, tá? O intuito aqui desse vídeo é auxiliar vocês para caso vocês tenham esses problemas nas fórmulas de vocês, fique mais fácil de pelo menos vocês entenderem o motivo, né? Por que esses erros estão acontecendo, que eu acho que fica mais fácil para vocês conseguirem resolver, beleza? Bom, então vamos para o vídeo. Só antes peço para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, compartilhar, isso ajuda bastante aqui na nossa retomada aqui de conteúdo do canal, tá bom? Bom, vamos lá. Esses aqui eu elenquei, tá? Os 5 principais erros de fórmulas que a gente encontra no Excel. O div zero, o que é o div zero? Quando você faz alguma divisão no Excel por zero ou por uma célula vazia, ok? A gente vai mostrar um exemplo prático aqui. Aqui, o erro de nome. Quando aparece esse erro de nome aqui no Excel, quer dizer que o nome da fórmula está errado. A gente também vai ver um exemplo prático aqui. Erro de valor é quando algum valor da fórmula não está no formato adequado. Então, por exemplo, você tem uma data, não está em formato de data, você está fazendo um cálculo com valores, não está em formato de valor, a gente vai ver isso também, tá? Erro de ref, esse aqui é o mais complicado de você entender, porque isso aqui acontece quando a fórmula fazia referência a alguma célula, alguma coluna que foi excluída. Então, se você não tem conhecimento da planilha, você não sabe nem como consertar, porque você não sabe de onde vem aquela informação que está faltando, ok? E por último, o ND, que é encontrado muito ali em funções de PROC-V, funções de busca, que é quando esse valor ele não está disponível no intervalo procurado, o valor que você está procurando, ok? Bom, então vamos lá agora tratar cada um deles aqui individualmente. Vamos começar aqui pelo div zero, tá? Aqui, no erro de div, o que a gente tem aqui? Um exemplo. A gente tem aqui alguns valores vendidos, as quantidades de venda e aqui o valor médio das vendas, que é um cálculo simples. É apenas uma divisão, onde a gente pega o valor vendido dividido pela quantidade de vendas, ele vai calcular o valor médio. Se a gente arrastar aqui, tá vendo que deu o div zero? Por que ele deu o div zero? Porque aqui, eu estou dividindo esse valor por zero. E se eu, ao invés de zero, colocar aqui onde tem o 9, apagar, por vazio ele também vai dar o mesmo erro, tá? Então eu não consigo fazer uma divisão nem por zero e nem por uma célula vazia. Tanto que se eu colocar qualquer número aqui, pronto, resolveu o problema, ele já fez o cálculo aqui para mim. E isso você pode encontrar também aqui, Você clica na fórmula, você vem aqui, no menu em fórmulas, vem aqui, verificação de erros. Quando você clica aqui, vai aparecer aqui para você, a fórmula ou função usada está sendo dividida por zero ou por células vazias. Então aqui você consegue também encontrar o porquê, aqui uma explicação que essa fórmula está dando errado, ok? Bom, vamos para o próximo item aqui, o erro de nome. Aqui a gente está fazendo uma soma desses valores vendidos. E por que aconteceu esse erro de nome? Quando a gente vem aqui, de novo, em fórmulas, verificação de erros, a fórmula contém um texto não reconhecido. O que é esse texto não reconhecido? Olha o nome que está aqui, somas, tá vendo? É porque aqui está pequenininho, eu vou melhorar aqui, tá vendo aqui, somas. Então, ou seja, eu usei um nome errado de uma função. Não existe essa função. Então, eu posso fazer uma fórmula com várias funções. Se eu escrever o nome dela errado, o nome de uma função que não existe, vai acontecer isso. Tanto que eu vou tirar a letra S daqui, vou colocar soma, que é o nome correto. Pronto, ele já calculou para mim. Então, toda vez que a gente tem um erro de nome, quer dizer o quê? Que a gente tem aqui alguma função que ela está com o nome errado. Então, na hora que começou a desenvolver a função, a fórmula não se atentou na hora que estiver digitando, escolher uma das opções disponíveis. Então, a pessoa foi direto e acabou deixando ali o nome errado. Então, por isso que aparece aquele nome de nome aqui, né? O erro de nome na fórmula, ok? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo item aqui, valor. Aqui eu preparei 2 exemplos, tá? Aqui eu tenho aqui um cálculo de soma também. Poderia usar a função soma ou somar 1 a 1, igual está aqui, C6 mais C7 mais C8. Por que ele deu esse erro de valor? Vamos tentar entender aqui, conforme eu expliquei lá no começo. Quando a gente olha aqui, um valor usado na fórmula tem o tipo de dados incorreto. Qual que é esse tipo de dados incorreto? A gente vai tentar entender aqui, ok? Eu vou clicar aqui, vou aqui, avaliar fórmula. Quando a gente clica em avaliar a fórmula, ele coloca aqui, toda a fórmula que a gente tem, C6 mais C7 mais C8 mais C9. Eu vou clicar em avaliar.
olha o que ele vai colocar. O C6 ele já transformou em 1727, que é o que está aqui. Mais C7. Eu vou clicar em avaliar. Olha, então aqui, ó, 1727 mais 1816. Por enquanto está ok. Quando eu dou um avaliar, o que ele fez? Ele somou aqueles dois valores e agora ele está falando que ele vai somar com o C8, que é o 2075. Quer ver? Ó? Eu vou avaliar aqui. Ó. Então, 3.543, que é a soma desses dois itens, mais 2075. Quando eu clicar em avaliar, ele vai fazer essa soma. Ó, então, 5.618. 5.618 é a soma desses três primeiros itens, mais C9, que está aqui. Ó. Quando eu clicar aqui em avaliar, ele vai colocar, então, que ele vai somar 5.618 mais 1.500. Ó. 5.618 mais 1.500. Quando eu clico em avaliar, ele deu erro de valor. Perceba que antes, ele não estava dando erro de valor quando eu ia avançando. Ou seja, o problema está aqui, ó, no 1.500. E qual que é o problema? Lembra que eu falei aqui o erro de valor? Ó? Quando algum valor da fórmula não está no formato adequado. O que acontece aqui? Ó? Ele não está no formato de moeda, ele está no formato de texto. Quando a gente clica aqui, tá vendo aqui, ó, que está em texto? Então eu não consigo somar valores com texto. É a mesma coisa de eu escrever aqui, R$1.500. Ele vai dar o erro de valor da mesma forma, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer aqui para arrumar? Eu vou colocar isso aqui em moeda e vou digitar agora, 1.500. Ó, agora sim ele vai somar aqui para mim, tá vendo? Então agora ele somou, tirou o erro de valor. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho aqui um intervalo entre datas. Uma data 15/5 e a outra, a pessoa não colocou a data. Ela escreveu manualmente a data. Tanto que ela colocou agosto de 25, porque ela não tem a data real. Então isso aqui também ele não vai calcular o intervalo de dias úteis entre eles. Agora se eu coloco aqui, por exemplo, 16/8, ó, aí ele vai calcular para mim o intervalo entre as datas. Ou seja, dias úteis, tem 67 dias úteis entre essas duas datas. Então o erro de valor, ele é visto dessa forma, tá? Quando você tem ali alguma informação que você está fazendo uma fórmula que não está no formato adequado. Aqui teria que ser uma data, aqui teria que ser um valor, ok? Bom, vamos para o próximo item aqui, o erro de ref. O erro de referência é aquele que eu comentei para vocês, que é o mais difícil de entender da onde que veio. Por quê? Aqui a gente tem aquele mesmo cálculo de divisão, né, do valor médio das vendas. O que acontece, como que ele vai ficar com o erro de referência? Se eu vier aqui, por exemplo, e excluir essa coluna, aí ele deu erro de referência. E se a gente vem aqui, olha o que aparece na fórmula. B6 dividido por ref. Ou seja, eu não sei de onde que estaria vindo essa referência que ele teria que calcular. E se é de uma outra aba que está vindo, ou se é daqui mesmo, se é uma coluna que foi excluída aqui mesmo, ele não mostra para gente. Da onde seria, né, a célula que ele estaria fazendo algum cálculo. Então, por isso que eu falo que esse é o mais difícil da gente encontrar o erro, tá? Bom, então vamos agora para o último exemplo aqui, tá? Dos 5 erros que a gente citou aqui. E mais uma vez eu peço, tá, gente, para vocês, se chegou até aqui, curtir o vídeo, compartilhar, que isso ajuda bastante a gente, ok? Bom, vamos lá. O erro aqui de ND. O que é esse erro de ND? Esse erro de ND é quando a gente está procurando alguma informação. Aqui tem um exemplo de PROC-V e esse item que a gente está procurando, ele não está disponível na matriz. Por exemplo, eu estou procurando aqui o mouse, eu quero saber as quantidades vendidas. Apareceu aqui 15. Se eu escrevo aqui teclado, ó, pronto, 10. Ele está puxando daqui e assim por diante. Agora vamos supor que a pessoa está procurando aqui câmera. Ó, vai dar o ND. Por quê? Porque não existe câmera aqui, ó. Esse valor que ela está procurando não está disponível. E quando a gente vem aqui em verificação de erros, exatamente aqui, ó, um valor para fórmula ou função não está disponível. Qual que é? A câmera. Eu estou procurando a câmera na minha matriz tabela e ele não está disponível aqui. Então aqui ele já explica também para mim o erro. E se eu vier aqui, ó, em verificação de erros, rastrear erro, ele nos mostra aqui, por exemplo, que essa célula aqui, ele está envolvido em tudo isso daqui. Ou seja, ela está envolvida em câmera, que tem a ver para gerar esse resultado, e essa tabela matriz também. Então essa questão de rastrear erro é para mim entender que essa fórmula está pegando dados dessa célula e dessa matriz. E aí quando eu venho aqui em verificação de erros, ele fala que um valor para fórmula ou função não está disponível. No caso aqui é a câmera, ok? E para mim tirar essas setinhas, é só vir aqui, ó, remover setas, e aí pronto, fica limpo de novo. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que tenha ajudado vocês aí para
para que possa entender aí quando acontecer erros nas fórmulas de vocês. E de novo, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo aí para chegar a mais gente, que ajuda bastante aí, tá bom? Grande abraço aí, até a próxima.